As nossas crenças determinam a nossa realidade. Então, se a gente muda as nossas crenças, a gente muda a nossa realidade. Mas a grande pergunta é: como é que eu mudo as minhas crenças? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Suzy e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quebrando crenças. Então, se inscreve logo no canal para você não perder nenhum dos próximos conteúdos também. Primeiro, o que é uma crença? Uma crença, ela é como um sistema, é como um programa, digamos assim, um programa que foi instalado no seu cérebro. Então, tudo que você faz, a forma como você vê as coisas, a forma como você se comporta, a forma como você age, tudo é determinado por essas crenças. Por quê? Porque ela é um programa. Então, imagina comigo um computador. Se um computador ele não tem um programa específico instalado nele, ele não roda esse programa, porque ele não tem um programa. Então é exatamente assim, como se fosse uma programação. Então você age, você se comporta, você pensa, você enxerga as coisas de acordo com uma crença, que foi um programa instalado na sua mente, no seu subconsciente, por inúmeras razões, de infinitas formas. Existem até mesmo crenças que não foi você quem criou, mas crenças que elas vêm de algumas crenças que são coletivas, que vêm da cultura, da nossa cultura, do ambiente ao qual nós estamos inseridos. Então, muitas das crenças que nós temos, elas não são propriamente nossas, elas só são transferidas para nós. Outras crenças, elas vêm das nossas vivências, das nossas experiências, da forma como a gente lidou com algumas situações. Então, é mais ou menos assim. Acontece alguma coisa na nossa vida, por exemplo, e esse acontecimento, a gente se comporta de uma forma diante desse acontecimento. E o nosso cérebro, ele vai interpretar essa situação e ele vai gerar lá no nosso cérebro, no nosso corpo fisiológico mesmo, ele vai formar substâncias químicas, que são produtos que vêm dessas situações, entende? Porque o externo, ele se comunica com o interno. Então, essas substâncias que são formadas dentro do nosso cérebro, elas são liberadas no nosso corpo. E é como se o nosso corpo criasse uma memória. É tipo o nosso sistema imunológico. Quando a gente é afetado por um vírus, por exemplo, o nosso sistema imunológico cria anticorpos contra esse vírus. É como se fosse uma memória. Então, o nosso cérebro funciona mais ou menos dessa forma. Ele vai produzir essas substâncias que elas funcionam como se fosse uma memória desse determinado acontecimento, entende? Então, sempre que acontece alguma coisa nesse sentido, o nosso corpo, ele ativa essas substâncias químicas de novo, porque o nosso cérebro ele vai formando caminhos neurais, entende? Redes neurológicas para tudo que acontece na nossa vida. Isso vai formando as nossas crenças, vai formando as nossas redes neuronais. E isso faz com que, diante de determinadas situações, a gente age de determinadas formas, a gente se comporte de determinadas formas, porque é como um hábito, é um caminho que o nosso cérebro ele vai criando de forma automática. Então, quando vem os gatilhos, que aquilo é ativado, aquela rede neuronal ali é ativada, a gente se comporta daquela forma de uma forma muito automática, de uma forma muito espontânea, porque afinal é a forma como a gente foi programado para se comportar, para agir. Partindo desse pressuposto, a gente precisa entender alguns pontos. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: o nosso subconsciente, ele não sabe o que é certo, o que não é, o que é real e o que não é. Se alguma coisa chega até o seu cérebro e é capaz de te despertar algum tipo de emoção, que são essas substâncias químicas que o nosso cérebro vai criando e liberando, e esses caminhos neuronais que vão sendo criados a partir de tudo isso, sempre que alguma coisa tiver o poder de te estimular esse processo, o seu subconsciente vai guardar. Independentemente se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, o seu cérebro, ele não sabe. Ele só vai fazer o trabalho dele. Então, a única coisa que ele faz é receber uma informação, interpretar aquilo e agir de alguma forma de acordo com aquilo que ele recebeu. Então, basicamente, é isso. A única coisa que ele leva em consideração são os caminhos neuronais que foram capazes de se desenvolver diante de alguma coisa. Então, o que a gente precisa se atentar são as nossas emoções, principalmente as nossas emoções que vêm dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, se a gente parar pra pensar, eles não são reais, né? Existem coisas que elas só existem na nossa mente.
Só que o nosso subconsciente, ele não sabe que aquilo não é real, entende? E como aquilo tá aqui e tá acontecendo, e só o fato de a gente pensar tá criando toda essa rede de neurônios, de substâncias químicas e toda essa loucura dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, o nosso subconsciente entende aquilo como uma verdade. Então, o primeiro ponto, cara, é você começar a mudar os seus pensamentos. É você moldar os seus pensamentos. Só que você tentar não só pensar, mas estimular algum tipo de emoção. É por isso que as nossas emoções, elas são muito importantes. Nosso cérebro vai pegar aquelas emoções e vai transformando nisso numa crença. Então, conforme as coisas vão acontecendo ao nosso redor, os caminhos neuronais que ele conhece, que são as crenças que a gente tem, os programas que a gente tem instalado no nosso corpo, é o que vai moldar os nossos comportamentos. Quando a gente cria essa memória, o nosso corpo ele reconhece essas substâncias. E dependendo, tipo, se isso é muito recorrente, o nosso corpo ele pode ficar viciado nisso, como se fosse uma droga, um medicamento, algo nesse sentido. O nosso corpo ele vicia nisso mesmo. Então, quando você tá numa situação de sofrimento, por exemplo, constante, você tá constantemente sendo submetido a situações de estresse, o seu corpo cria como se fosse uma dependência dessa substância. E quando você sai desse lugar de estresse, o seu corpo fica tipo como uma abstinência e ele começa a querer mais dessa substância. Então, o seu subconsciente te leva a produzir coisas, a se comportar de maneiras que vão te gerar mais estresse. Por quê? Porque ele precisa daquela substância. Entende? Isso é muito louco, isso é importante para que você entenda que às vezes você pode ter uma tendência a retornar aos seus padrões, aos seus programas anteriores. Então, isso faz com que esse processo de mudança de crença seja um processo longo, um processo lento e um processo constante. Então, não vai ser de um dia para o outro. Porém, você precisa entender uma coisa: você precisa tomar uma decisão. E essa é uma das maneiras que eu mais faço para quebrar as minhas crenças. Eu tomo uma decisão e ponto. Então, tipo, sei lá, eu tenho uma crença de que eu sou ruim em matemática. Por exemplo, eu a minha vida inteira acreditei que eu era ruim em matemática. Beleza. Se eu sou ruim em matemática e eu quero quebrar isso da minha vida, eu digo, cara, eu sou boa em matemática. E ponto. E eu tomo a decisão de ser boa em matemática. Simplesmente eu enfio na minha cabeça e eu imagino que eu sou boa em matemática, porque lembra que o seu subconsciente, ele não sabe o que é real, o que não é, e ele só recebe as informações e vai produzir ali de acordo com o que ele tá recebendo. Então, ao invés de ficar alimentando meu subconsciente falando, porque eu sou muito ruim em matemática, não, eu vou fazer o contrário, eu vou dizer, cara, eu sou muito boa em matemática. E eu vou imaginar na minha mente eu sendo boa em matemática. Eu vou me imaginar resolvendo contas gigantes de matemática, resolvendo problemas muito complexos de matemática, entendeu? E eu vou fazendo isso para que o meu cérebro vá criando novos caminhos neurais e neuronais, para que quando venha um problema de matemática na minha frente, o meu cérebro ele já sabe o que fazer, entendeu? Por quê? Porque ele já desenvolveu os caminhos. Então ele não vai ficar fazendo com que eu continue sendo ruim em matemática. Entende? Só que isso é um processo lento e você precisa muito ser persistente nisso, porque não é de um dia pro outro, mas esse é o caminho. Partindo do pressuposto de que a nossa realidade ela é moldada por aquilo que tá na nossa mente, por aquilo que tá em nós mesmos, você precisa se atentar à sua realidade, ao que está acontecendo ao seu redor, para entender aonde é que está o seu problema, qual é a crença que está gerando aquele problema. Sempre você vai conseguir enxergar? Nem sempre. Existem problemas na minha vida que eles acontecem, que eu sei que é por minha causa, por alguma crença que eu tenho, porém eu não consigo ter essa clareza de qual crença que é, entende? Às vezes eu não consigo identificar muito específico qual é a crença que eu tenho para poder trabalhar nela especificamente. Mas eu sei que o problema tá ali. E se eu sei que o problema tá ali, eu volto na decisão. A decisão é muito poderosa, porque a partir do momento que tu toma uma decisão, é como se tu fizesse uma mudança de mentalidade, é como se tu pegasse o teu programinha e tu girasse uma chavinha. E agora ele começa a funcionar de uma outra forma, ele começa a rodar de uma outra maneira. Então, eu tomo uma decisão, tipo, por exemplo, tinha uma pessoa que ela me incomodava muito.
ela fazia coisas que me incomodavam e eu tava constantemente criticando essa pessoa, falando tipo, nossa, porque essa pessoa tal isso, essa pessoa tal aquilo. Até eu começar a entender que o problema era eu, porque se eu estava incomodando, o problema estava em mim, não estava na pessoa. Se eu estava me incomodando com tal pessoa, o problema era eu, não estava na pessoa, porque afinal quem estava incomodada era eu, então o problema era meu. E eu não tava entendendo o porquê. E eu comecei a analisar e buscar entender, poxa, por que que isso tá me incomodando? Só que eu não consegui encontrar uma resposta clara, tipo, é uma crença de tal, 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 tal. Eu não consegui encontrar isso. Mas eu tomei uma decisão. Eu disse, cara, a partir de hoje eu não vou mais me incomodar com essa pessoa. Simplesmente, ela não vai mais me incomodar. Tá tudo bem. Ela vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Isso é um problema dela. Isso não cabe a mim, não diz respeito a mim. E não é problema meu, por isso eu vou continuar pleníssima aqui na minha vida, no meu canto, vivendo a minha vida, porque isso não é problema meu. Então eu tomo essa decisão. E sempre que, por algum motivo, eu me veja me incomodando de novo com aquela pessoa, eu digo, cara, eu tomei a decisão de não me importar mais com isso, porque eu sei que isso é sobre mim. Eu sei que se tá me incomodando é problema meu. Então eu não vou mais me incomodar com isso. Eu não vou mais ficar chateada por isso. Eu estou tomando essa decisão agora. E a melhor maneira de você quebrar uma crença, não só quebrar uma crença, mas de construir outra no lugar, é você usar o poder da sua imaginação. Porque lembre que você precisa construir caminhos neuronais. Você precisa criar essa rede neuronal, entende? Que é as suas crenças que vão influenciar no seu comportamento e no seu modo de enxergar as coisas. Você precisa ter essa rede, esse programa instalado na sua mente. Então, se você não tem como fazer isso de forma física, no mundo externo, você vai fazer isso na sua mente constantemente. Você vai se imaginar. Se você é ruim em matemática, você vai se imaginar sendo bom em matemática de forma específica. Você vai se imaginar resolvendo problemas gigantes de matemática. Se você não é feliz no seu relacionamento, você vai se imaginar sendo a pessoa mais feliz do mundo, no melhor relacionamento do mundo. Cara, independentemente de qual seja a situação, você vai usar a sua mente pra, quando você imaginar, o seu subconsciente ele capta aquela informação como uma realidade. Pra ele é uma verdade, porque ele só recebe as informações. Ele vai criar um caminho neuronal e essa rede de neurônios vai fazer com que você se comporte de determinadas maneiras diante das situações. Isso precisa ser feito de maneira constante e perseverante. Mas esse é o segredo e é a única forma de você mudar sua realidade, é mudando suas crenças. É assim que eu faço e eu espero que funcione pra você também, assim como funciona pra mim, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha te ajudado. Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!